Nossa mensagem dessa noite é cartomante ou profecia. Não vulgarize os dons espirituais. Vou repetir: cartomante ou profecia. 2 pontos. Não vulgarize os dons espirituais. O nosso texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 até o 11. 1 Coríntios, capítulo 12, uma dúzia, versículos do 8 até o 11. Nós aguardamos uns minutinhos para os irmãos abrirem as suas Bíblias no texto áureo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 8 até o 11. Vou repetir o tema da nossa mensagem: cartomante ou profecia. 2 pontos. Não vulgarize os dons espirituais. 1 Coríntios 12, versículos de 8 até o 11. E diz assim o texto bíblico: capítulo 12, versículo do 8 ao 11. Diz assim o texto: porque a um, pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, significando Espírito Santo, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo opera todas essas coisas, repartindo na igreja a cada um como ele, Espírito Santo, quer. Muito bem. A palavra vulgarizar, o tema da nossa mensagem é: não vulgarize os dons espirituais. Vulgarizar, o significado: vulgarizar quer dizer rebaixar, tornar desprezível, tornar sem importância. Aliás, é um problema no mundo todo, nesse momento em que vivemos, onde os valores éticos, morais, são vulgarizados, são banalizados, são achincalhados, onde as escrituras sagradas, elas são desprezadas. Quando se fala em fé cristã, também há uma forma de banalizar. Quando se fala em ética cristã, se quer relativizar a ética cristã. Gente, valor é valor, é igual ao ouro. O ouro, desde que ele foi descoberto, ele sempre teve valor ao longo da história da humanidade. E ele nunca vai perder o valor, como o metal precioso que ele é. Assim também os valores éticos cristãos. E aonde estão esses valores éticos cristãos? Estão na Bíblia Sagrada. Estão na Bíblia Sagrada. Por isso, a própria Bíblia, o Senhor nos adverte: errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus.
Então a gente erra muito por desconhecimento da palavra de Deus. E quando o tema é profecia, esses erros são crassos, esses erros são muito grandes e muito graves. Então, a profecia nada mais é do que Deus falar por intermédio da boca de um cristão. Isso, resumidamente, é a profecia. Acontece que em torno desse dom espiritual, que é o dom espiritual que Deus concedeu à igreja, há muita coisa que vem sendo colocada. Há uma impressão errada. Por que do dom de profetizar? Para quem serve o dom de profetizar? O que é o dom de profetizar? Como é ser usado? Se tornar a boca de Deus naquele momento em que o Espírito Santo está trazendo não recado. Deus não é moleque de recado. Deus não é dono de botiquim, vou dar um recado ali, o seu fulano de tal. Não. Deus não dá recado. Deus envia mensagens. Então, a própria igreja muitas vezes trata pejorativamente o dom de profecia. Não é um recadinho de Deus. Recado é uma coisa, um recado. É uma mensagem, é uma palavra que ela serve para uma ou mais pessoas num determinado tempo, num determinado lugar. E é só naquele tempo. A profecia ela tem essa característica. E como nós vamos ver ao longo da mensagem, a profecia, uma vez disposta, uma vez falada, ela deve se cumprir. Tem que se cumprir hoje, agora, daqui a 5 minutos, amanhã de manhã, não. Mas há um tempo para que ela se cumpra. Porque se ela não se cumprir, certamente aquela profecia, ela não veio do trono de Deus. Tá bem? Então vamos lá. Mas o que acontece? Por que eu falava aqui que há muita distorção em termos do dom de profetizar? É porque, infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes, eles procuram as profecias como um ímpio procura uma cartomante ou vidente. Deixa eu ver o meu futuro. A profecia não é para isso. Então o que acontece? Esses cristãos que vivem correndo atrás de profecia, essa sede desenfreada por saber o futuro, revela insegurança com relação à vida daquele cristão, revela ansiedade e uma profunda falta de confiança em Deus. Gente, nós temos que andar com Deus, nós temos que caminhar com o Senhor. Você saiu na rua, está passando num lugar precioso, perigoso, mas creia que Deus está com você ali. Creia que se o guarda de Israel não nos guardar, diz a Bíblia, em vão vigia o sentinela. Olha atentados aí que acontecem, às vezes com dignatários, autoridades diversas em diversos países, até mesmo aqui no Brasil. Tem um monte de segurança assim mesmo. Chega uma pessoa, vai, pum, comete aquele atentado, acerta aquele tiro, ou seja lá o que for, para matar aquela pessoa. Mas não tinha um monte de segurança? Pois é, se o guarda de Israel não nos guardar, em vão vigia a sentinela. Então, falta entendimento do que é o viver cristão. E as pessoas, elas ficam desesperadas, correndo atrás. Ali tem uma irmã que profetiza, aí corre todo mundo para lá. Ali tem um irmão que profetiza, aí corre todo mundo para lá. Não é assim que se vive a vida cristã. Até porque esses dons espirituais, eles são manifestos à igreja. Tudo bem, a igreja não é um templo de alvenaria. A igreja são pessoas, ok? Mas a igreja reunida em culto, louvando, glorificando o Senhor. Isso não é atendimento personalizado de cartomante, não. Vamos parar com isso.
Vamos depender mais de Deus. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará, diz a Bíblia. Amém. Então essa corrida desenfreada revela isso, falta de confiança em Deus. Algumas pessoas não querem aprender a Bíblia. Por outro lado, infelizmente, alguns pastores também não querem e nem sabem ensinar a Bíblia. É difícil isso, mas é real. Aí você tem água consagrada, você tem a pulseirinha de Jesus, você tem não sei o quê. Parece que você está lá na Bahia, com todo respeito aos amigos baianos, lá subindo ali a ladeira do Bonfim, a escada lá do Senhor do Bonfim, com fita do Senhor do Bonfim no pulso. Ah, mas as pessoas creem, ótimo, e tem que crer mesmo. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião, e deve ser respeitado. Eu estou falando para crentes, para evangélicos, para cristãos, que dizem que seguem a Bíblia. Por que você vai materializar a fé, se na definição de fé, no capítulo 11 do livro de Hebreus, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, está havendo um retrocesso, porque os costumes mundanos estão entrando dentro da igreja. Não pode ser assim, meus irmãos. Além disso, há vários problemas decorrentes desse frenesi, dessa loucura, vamos dizer assim, atrás de possíveis ou prováveis profecias. Por exemplo, você começa a criar crentes infantis, crentes que não crescem, porque eles ficam na crendice. Crendice não é fé cristã. Você pode fazer simpatia? Pode. A simpatia que você quiser. Porém, a fé cristã não se aplica simpatia. Você pode botar uma planta de, sei lá, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, qualquer planta na porta da sua casa, você pode. Você é livre. Professe a fé que você quiser. Eu falo para cristãos, para evangélicos. Você não precisa botar a espada de São Jorge na frente da tua casa, porque ela não serve a não ser para decorar, mas fora disso ela não tem efeito nenhum. Ela não vai te proteger do mal, porque o guarda de Israel não dormita nem dorme. O guarda de Israel, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso lugar forte, o nosso lugar de segurança. Então você não precisa dessas coisas. Então os crentes se tornam infantis. Ora, a Bíblia nos diz que nós não devemos ser infantis. Em 1 Coríntios 13, 11, a palavra de Deus diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então nós precisamos crescer, irmãos, crescer na fé, ter maturidade cristã. Além de crentes infantis, esse tipo de atitude, esse devaneio, ele vai produzir também crentes carnais. Em Romanos 8, versículo 7 e 8, a Bíblia diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que não pode agradar a Deus, queridos? Porque a nossa fé, ela não é uma fé somente de acreditar. Nós falávamos hoje na escola bíblica dominical. A fé, ela produz esperança. É uma fé e esperança não é a mesma coisa? Não. Fé e esperança não são a mesma coisa. A fé, em termos cristãos, é a nossa fé no Senhor Jesus, na palavra de Deus. Essa fé no Senhor Jesus, ela nos garante que no dia do arrebatamento, nós que estamos salvos, que somos salvos,
nós vamos ser arrebatados e encontrar com o Senhor nos ares. Então, nós como igreja, temos que aguardar esse dia, aguardar desejosamente, ansiosamente, de todo o nosso coração. Essa é a verdadeira esperança do crente. A esperança do crente não é ter carro zero, ter dinheiro, ter casa bonita, não é nada disso, porque tudo isso aqui vai perecer. Ah, mas eu não posso ter? Pode. Trabalhe, seja honesto, seja um homem, uma mulher digna. Ok? E você vai ter ali aquilo que você está buscando. Agora essa bobeira, essa idiotice de evangelho de conquista, esse é o ano da conquista. A igreja bota lá na fachada dela, é o ano da conquista, o ano da colheita. Que bobeira! Aí o outro ano, esse ano é ano do quê? É ano da derrota? Porque se o ano passado foi da conquista, esse é de quê? Enquanto que a Bíblia, ela diz que nós que estamos em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. E eu preciso de anos de conquista? Eu preciso de outdoor, de faixinha? Que bobeira! Então, esse mundanismo que vem entrando dentro da igreja, você não precisa conquistar nada. Por quê? Porque aquilo que te é necessário, Deus vai te dar, ou está te dando, ou já te deu. Deus não é tolo. Deus não é uma criaturazinha que a gente vê ali no desenho de criança, que vê no YouTube. Não! Deus, Ele é o ser mais responsável de todo o universo. Por quê? Porque Ele não é aquele lá de cima, Ele não é o tal do Gadu. Gadu não é nada. Grande arquiteto do universo. Deus não é arquiteto. Deus é arquiteto. Deus é engenheiro. Deus é mestre de obra. Deus é pedreiro. Deus é ajudante de pedreiro. Deus não abandona a sua obra. Deus não abandona você. Deus não se esqueceu de você. Vem rotular Deus aqui, rapaz, perdendo seu tempo. Nós estamos aqui praticando a nossa fé nas Escrituras. E quanto menos você que se diz cristão conhecer a Bíblia, mais você vai ralar, mais você vai comer capim aqui nesse mundo. Esse mundo é um mundo de dificuldade, sim. É um mundo de tribulação, sim. Só que nós precisamos, amados, mais do que nunca, estarmos em comunhão plena com o Senhor. Porque quando vai surgir o dia mau, nós não sabemos. E esse dia mau, ele chega com a pior enfermidade, ele chega com a maior desilusão amorosa, ele chega com a pior decepção financeira, ele chega de todas as formas, com desequilíbrio emocional. E aí? Aí fica aquela fábula da cigarra e da formiga. A cigarra cantando, lá seu violãozinho cantando, e a formiga trabalhando. Até que chega o dia, veio o inverno. E aí a formiga, na sua casinha toda fechadinha, blindex, tudo bonito, cortina, tudo quentinho, lareira, e a cigarra lá fora no frio, tremendo os beiços, roxinha. Assim também é o crente que não se prepara para o dia do arrebatamento. Eu disse isso aqui numa outra pregação um dia desses. O reino de Deus, ele é tomado à força. A primeira criatura que tenta te impedir é a tua própria carne. A tua carne é preguiçosa, a tua carne é descompromissada, a tua carne vai te levar para o barranco, para o barro, para o precipício. Por isso que nós estamos vendo aqui, nós não podemos ser carnais. E foi o que nós lemos agora, em Romanos 8, 7 e 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Outra coisa que acontece nesse frenesi por profecia, falta de temor a Deus. Enquanto que Salmo 111, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que temer a Deus, irmãos. Deus não brinca. Você quer ser usado em profecia? É um sonho teu? Ore, busque comunhão com Deus, largue o pecado. Não fique de mãozinha com o pecado, não. Porque Deus vê tudo. Deus vê tudo.
E Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, você quer o dom de profecia? Busque o Senhor, busque de madrugada, para que Ele te abençoe, para que Ele te conceda esse dom. E é uma bênção para a igreja ser usado em profecia, em dons de línguas, interpretação de línguas, em cura, enfim, qualquer um dos 9 dons que nós lemos aqui no texto áureo. É bênção, é maravilhoso. Agora, requer comprometimento com Deus. Não é de qualquer maneira. E além de nós temos que lutar contra a nossa carne, nós temos que lutar diariamente contra ela, mas também contra o mundo, contra o diabo. Não é fácil ser cristão. Por quê? Quando eu participava de outras religiões, eu podia fazer o que fosse. Eu fazia trabalho em encruzilhada, fazia trabalho em cachoeira, botar aquele monte de garrafa, um perigo. Você faz um trabalho em cachoeira, depois aquilo quebra, fica os cacos de vidro, alguém se corta, né? Mas eu fazia. Por quê? Porque os espíritos que eu consultava, os demônios que eu ia lá e falava com eles, mandavam o que eu tinha que fazer. E eu fazia. Então eu vivi uma boa parte da minha vida escravizado com esse tipo de coisa. Ah, está falando mal da religião. Não estou falando mal. Eu estou falando de fé cristã. Você creia no que você quiser. É igual uma vez um conhecido meu que ficava me perturbando pelo fato de eu ser crente. Aí todo dia eu falei com ele, fulano, você quer ir para o inferno? Você vai, rapaz. Você acha que Deus vai te impedir de ir para o inferno? Você quer ir para o inferno, não quer? Então vai. Vai para o inferno, tranquilo. Mas vai assim na boa, tranquilo, relaxado. Porque é uma opção sua, é uma escolha sua. E Deus respeita as nossas escolhas. Deus nos ama. Por que Deus nos ama? Porque amor é sentimento voluntário, volitivo. Você só ama se você quiser. A gente fez alguma coisa para merecer amor de Deus? Não fizemos nada. Pelo contrário, a gente não presta. A gente é pecador. A gente é sujo. Agora Deus nos ama. E o que Deus espera de nós? Também uma resposta em amor. Só que Jesus traduz o que é amor para quem é cristão. Jesus ele diz lá em João 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não existe outra maneira de você amar Jesus, a não ser guardando os mandamentos. Os 10 mandamentos, não. É tudo aquilo que saiu da boca de Jesus. Tudo aquilo que ele ensinou aos apóstolos, aos discípulos, que está escrito na Bíblia. Então, é isso que Deus quer para nós agora. Nós temos plena liberdade. A qualquer momento, você está no seu avião aí, indo em direção ao céu. A qualquer momento, você quer descer, você puxa a cordinha, desce. Você é livre. Deus respeita a nossa liberdade. Amor é isso. Por que um casal é tão bonito, um casal que se ama? Por quê? Porque aquele marido, ele decidiu amar a sua esposa. Ela não obrigou ele. E aquela esposa decidiu amar o seu marido. Isso é lindo num casal. E eles se completam. E eles se ajudam. E um colabora com o outro. E eles caminham juntos. E eles vencem. Por que eles vencem? Porque eles se amam. E é uma união muito forte. Assim somos nós como igreja. Igreja não é sentar em banquinho aqui e dar ofertinha. Não quiser dar ofertinha, não dê nada. Não dê nada. Agora ame o irmão que está do seu lado. Tenha compromisso com a dor dele, com o sofrimento dele, com o sentimento dele. A palavra de Deus diz que nós temos que levar as cargas uns dos outros. E assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Aqui não tem copinho com água consagrada, não tem essas bobeiras. Porque Jesus não ensina nada disso. Isso é fraude na igreja. Ah, mas alguns fazem. O problema é de quem faz. Depois acerta a conta com Deus. Aqui nós não fazemos. Então eu falava que esse frenesi por busca inconsequente por profecias, ele gera crentes infantis, crentes carnais, falta de temor a Deus,
falsas profecias combinadas com um verdadeiro show de profecia, ou seja, todo mundo está profetizando, e eis que te digo daqui, eis que te digo dali, e um está dançando, o outro está rodando, e todo mundo acha que aquilo é espiritual. Isso é uma bagunça, isso é uma vergonha, isso é uma confusão, e essa confusão, ela vai trazer divisão à igreja. Essa confusão, ela joga os crentes no mundo. O que você mais tem aqui no Perequê é crente desviado. Por quê? Por causa de igrejas inconsequentes, de pastores inconsequentes, de crentes inconsequentes, que abriram a sua boca para falar que Deus estava dizendo, quando Deus não falou nada, nem mandou ninguém nada falar. E aí você destrói uma vida, você destrói uma esperança. Que direito você tem de fazer isso? Igreja não é brincadeira não, ser crente é muito difícil. É muito difícil, porque aqui o nome da pessoa é escrito no livro da vida. E quem fiscaliza isso é Deus. Deus não fica delegando não, é Ele que fiscaliza. Aqui não tem amigo de vereador, amigo de prefeito, aqui não tem pistolão, aqui cada um dá conta de si a Deus, porque Deus sonda o nosso coração, Ele olha lá dentro. Ele olha quando nós somos falsos, Ele olha quando nós estamos mentindo, Ele olha tudo. Nada escapa aos olhos de Deus, porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. É esse Jesus, não é o Jesus bonequinho que eu estou pregando não. Eu estou falando do Jesus glorificado, o Jesus ressurreto, o Jesus que é Deus. Nenhum dom espiritual, irmãos, é maior do que a Bíblia Sagrada, do que as Sagradas Escrituras. Gravem isso. Não, nenhum dom. Se uma pessoa for usada em dom de maravilha, poxa, tinha uma pessoa sem braço, sem perna, ela orou, cresceu o braço, cresceu a perna, nunca vi isso. Amém? Se isso aconteceu, então, ok, glória a Deus. Agora, isso não é maior do que a Bíblia. Aquela pessoa que foi usada naquilo, ela não tem mais poder do que Jesus Cristo. Ela não tem mais poder do que a Bíblia Sagrada. Alguns querem ajudar pessoas e com pena e boa intenção acabam profetizando da carne. Não basta a boa intenção. Diante de Deus, irmãos, é preciso correção, ser correto, ser íntegro. Não é o que a gente pede aí dos políticos, desse bando aí de gente horrorosa? Pois é. E aos olhos de Deus, que nada passa escondido. Imagina como é que é. Então Deus quer de nós correção, não boa intenção. Infelizmente, para alguns, o dom espiritual, seja língua estranha, seja profetizar, representa status na igreja, o que acarreta orgulho e soberba por parte de alguns. Por isso se acham melhores do que outros e mais importantes. Infelizmente, irmãos, há essa criancice. A pessoa foi usada por Deus, ela fica toda vaidosa. Gente, se foi Deus que te usou, então a glória é do Senhor, porque quem te usou foi o Espírito Santo. Isso não vem de você. Ou vocês acham que essa mensagem aqui, eu peguei um livrinho, eu abri a internet, copiei lá? Não. Isso aqui são dias e dias orando, de joelho, buscando a face do Senhor. Isso aqui tem jejum, tem muita coisa aqui. Eu não estou jogando, empurrando para vocês qualquer coisa. Essa mensagem está muito longa. Eu acho que já podia acabar. Sai! Você não é obrigado a ficar. Você está na internet, desliga a internet. Vai embora. Vai ver aí Xuxa, sei lá. Vai ver Ivete Zagalo aí, sei lá. Amados, nós precisamos entender que Deus nos trata com seriedade. E nós temos que tratar Deus também da mesma forma. De forma séria, de forma responsável. Então, se depois Deus te usar, irmão, irmã, nunca se sinta orgulhoso nem vaidoso. Glorifique o nome dele. Tá? Amém. Se sinta feliz, porque é uma bênção a gente ser usado por Deus. A gente se sente útil. Tá? Mas não deixa isso subir para a cabeça, como dizem, né? Descer para a cabeça que não vai, né? Mas essas pessoas subiu para a cabeça.
Ou seja, a pessoa ficou orgulhosa, ficou vaidosa. Não deixa isso tocar você, não. Bom, como julgar então se as profecias são de Deus ou não são? Primeiro, para conhecer se uma nota é verdadeira ou falsa, você precisa primeiro conhecer a nota verdadeira. Depois que você conhece a nota verdadeira, quando você pegar uma nota falsa, você vai ver, opa, essa nota aqui é falsa. Assim também, por que eu estou falando isso? Por causa das Escrituras. Tá? Primeiro juízo de valor sobre profecia na Bíblia. Aquilo que foi profetizado está de acordo com a palavra de Deus? Está. Ih, pastor, não conheço nada de Bíblia. Não sei, mas agora me pegou, pois é. Fica perdendo tempo ali no Zap, no TikTok, fazendo dancinha. Pode dançar, tudo bem, mas leia a Bíblia. Tá? É muito importante isso. Então, conhecer a Bíblia. Nas previsões, agora olha que coisa interessante, nas previsões de videntes, em programas de TV, por exemplo, vai terminar esse ano, vai começar ano que vem, daqui a pouco começa um monte de vidente aí. Só se fala em mortes e desgraças. Por que esses videntes só falam de morte e desgraça? Porque o diabo, ele só pode prever o que ele vai fazer, o que ele quer fazer. Ele não pode prever o que está no coração de Deus, porque o diabo não sonda o coração de Deus. Porque o diabo é criatura, ele não é criador. Ele não está no mesmo nível de Jesus, não. Ele está menor do que uma bactéria, um átomo, um próton, um nêutron, um bagulho desse aí. O diabo não é nada diante de Deus. Agora, ele faz um estrago aqui perante o ser humano. E principalmente quando o ser humano não tem Jesus. Então, e outra coisa que é importante, qual é a missão do diabo, a vocação do diabo? Jesus, ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ao passo que Jesus veio para nos trazer vida e vida abundante. Outro detalhe importante sobre as profecias, nos julgar as profecias. A profecia, quando ela vem de Deus, ela não é da carne, ela não vem do coração do diabo. Então, quando ela vem de Deus, a profecia, ela exorta, ela consola e ela edifica. O que é edificar? É construir. Então, aquela profecia, de alguma forma, Deus vai construir algo na sua vida. Exortar, o que é exortar? É advertir, é uma advertência. Mas mesmo quando a profecia nos exorta, às vezes a tomar um posicionamento mais sério diante da fé cristã, enfim. Assim mesmo, essa profecia, ela está nos edificando. A profecia, ela vai sempre nos edificar. E muitas vezes ela vai nos consolar. Por quê? Porque nós passamos por um momento dificílimo, uma perda familiar, enfim. Aconteceu uma catástrofe na nossa família. E aí vem aquele servo, aquela serva de Deus, ser usado por Deus para nos trazer consolo, para nos trazer conforto. Tá? Então a profecia, ela vai sempre trabalhar nessas três vertentes, nesses três vetores: exortar, consolar e edificar. Tá bom? Esse negócio de profecia, irmã Fulana, com quem eu vou casar? Com o Geraldo? Com o Murilo? Não tem nem o que responder, né? Mas tem gente que vai atrás de profecia para isso. Olha só, foi até bom falar essa questão de casamento, uma palhinha aqui bem rápida. Para o casamento, existe um namoro e um noivado antes de se chegar no casamento. Então, o namoro é um período onde o casal ele vai se conhecer, o noivado, onde ele vai se conhecer mais ainda, vai estreitar laços, sem partir para laços carnais, de sexualidade, de relações, né? Porque isso já é para a terceira fase, o casamento. Por quê? Para que aquele casal não fique em pecado, para que ele tenha realmente uma vida pura, santa, diante do Senhor. Porque depois que casar, eles vão ficar careca de tanta relação sexual. E vamos chegar aos 90 anos, 115, 130 anos, sem problema nenhum. Então não precisa pressa. Alguns casais ficam muito agoniados com isso.
Tá? Não, mas o jovem é assim mesmo. Não. O jovem crente não é assim mesmo, não. Porque o Espírito Santo controla, nos ajuda. O Espírito Santo, ele traz para nós, lá no fruto do Espírito, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, ele fala sobre o quê? Domínio próprio. O que é domínio próprio? A expressão já está dizendo. Tá? Então, é só um alertazinho com relação a essa questão. Então, aproveite o namoro, o noivado. Se o namoro não der certo, termina o namoro. Agora, não fica igual pegando produto em supermercado, em prateleira, né? Pega um do outro, não. Primeiro, vai namorar, ora bastante a Deus, vê qual é a condição daquela pessoa. É importante que você namore uma pessoa com a sua mesma fé, qualquer que seja a sua religião, mas se você é cristão, se você é evangélico, é interessante. Por quê? Porque lá na frente vai trazer problema. Que tipo de problema? Por exemplo, educação de filho. Um quer levar num tempo, o outro quer levar num outro tempo. Um quer fazer uma coisa com aquela criança, o outro quer fazer uma outra coisa, iniciar numa outra religião. Aí vai haver problema, vai haver discussão entre o casal, etc, etc. Tá bom? Continuando. Agora, até houve um comentário na escola dominical hoje de manhã, né? Aquelas profecias assim cavernosas, tipo o filme de Conde Drácula, daí para pior. Então, as questões referentes a covas abertas, caixão, morte. Então é melhor deixar isso para os donos de funerária. Deus não se mete nesse tipo de coisa, nem fala esse tipo de profecia. Tá bom? Só para ficar bem claro isso aqui. Por quê? Porque um dia todos nós vamos morrer, e Deus sabe disso. E Deus está interessado em quê? Em que nós alcancemos a salvação em Jesus Cristo. Então, essa coisa de tem uma cova preparada aqui, se a irmã não dirigiu o círculo de oração, e não sei o quê. Poxa, a irmã está operada, está com ponto, está sofrendo. Que isso, gente? Cada um tem uma condição num determinado momento da vida. Há um período que a pessoa ela pode estar mais disposta, ela pode estar com mais saúde. Há outro período que não. Parar de ameaçar crente com negócio de cova. Esse que te digo, aqui está o caixão, aqui, contempla. Para com isso. Para com isso. A menos que o irmão seja dono de funerária, como eu falei, né? Aí é outra coisa. Mas isso não tem nada a ver com Deus não, tá? Agora uma coisa importante. 1 Coríntios 14:32 diz, 14:32, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, o profeta ele pode falhar, por mais consagrado que ele seja. Essa irmã aqui não erra uma profecia, ela vai falar e é batata. Por mais consagrado que a irmã possa ser, ou o irmão, pode falhar, sim. Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Cada um de nós tem o quê? Uma mente. Essa mente, ela fala para a gente senta. Fica em pé, a gente fica em pé. Abre a boca, a gente fecha a boca, a gente fecha a boca. Então, e a nossa mente não é só racional, não é só cognitivo. Nós temos sentimentos. Todos nós temos sentimentos. E algumas vezes a pessoa está bem intencionada. Ela conhece o problema do irmão ou da irmã. E ela quer ajudar. E ela está ali, ela dá uma escorregadinha, lança uma profecia da carne. Não vigiou. Por isso que eu falei aqui ainda há pouco. Não basta boa intenção, é preciso correção. E para nós andarmos corretamente diante do Senhor, nós temos que ter intimidade com Ele. Tá bom? Então, pastor, não vou profetizar nunca. Não é isso. Agora, você tem que começar a ter vida com Deus, a ter intimidade com Deus. Aí sim, você vai ter discernimento de espírito. E aí você vai saber se aquilo que está vindo à sua mente está realmente vindo do trono de Deus, ou se vem do coração do diabo, ou se é da sua própria carne. Ok? Bom, a igreja julga a profecia e não o profeta.
Então, isso é importante, tá? Vamos verificar se aquela profecia vai se cumprir. Outro detalhe, essa história de se dizer, o diabo sabe que Deus vai me dar uma benção, por isso que ele está furioso, isso tudo é mentira. Como eu já disse anteriormente aqui, diabo não sonda o coração de Deus, diabo é criatura, não é criador. Então o diabo não sabe nada do que Deus vai fazer comigo, com você, com nenhum dos irmãos aqui presentes, tá? E o diabo não é maior do que Deus, isso é importante. Bom, o que é desejável então, dentro dessa questão dos dons espirituais, particularmente do dom de profecia? Primeiro, querer ser usado por Deus, já disse, é uma bênção. Poxa, queira ser usado por Deus, para os seus colegas na escola, na faculdade, no trabalho, seus vizinhos, na rua, onde você for. É bênção sim. A gente se sente muito importante. Isso é bom para a nossa autoestima, isso aumenta a nossa comunhão com Deus, isso nos fortalece como igreja, isso fortalece a nossa fé, o nosso caminhar cristão. É uma bênção, tá? Então, esse desejo nós temos que nutrir no nosso coração, nós temos que alimentar isso. Mas temos que ter cuidado, como eu já falei. Não fique ansioso em falar em profecia. Quer ver uma coisa? Acontece muito. Aí teve lá um momento de oração, aí acabou aquele momento ali, os irmãos estão se cumprimentando para ir embora da igreja. Aí chega um irmão, uma irmã e fala assim, irmão, deixa eu falar uma coisa no meu coração aqui, eu não sei se é de Deus, se é de mim mesmo, mas eu vou falar, estou com vontade de falar, eu vou falar. Parece aquele negócio de hashtag, pronto, falei, né? E aí fala. E às vezes fala como se fosse uma profecia, como se fosse algo da parte de Deus. Gente, às vezes aquela palavra que aquela pessoa estava em dúvida, às vezes vai fazer um estrago na vida daquele irmão ou daquela irmã. Entendeu? Então assim, não se profetiza desse jeito. Você tem dúvida? Fecha a boca. É melhor. Mas aí Deus vai abrir uma cova. Eu já falei aqui, teve um prefeito, acho que foi lá em São Paulo, abriu um monte de cova, não demorou muito, ele caiu numa daquelas. Então, a questão toda, não tem esse negócio de abrir cova não, esquece isso, isso não é de Deus, tá? Essa profecia pode vir do coração do diabo, do túmulo do Tutankhamon, do Drácula, do lobisomem, de Deus não é, negócio de cova, de morte, Deus não é assim não, tá? Agora, veja só, o que é importante? É você entender que o profetizar é algo muito importante. É algo que tanto pode mudar a vida de um único irmão ou irmã para melhor, como também da própria igreja. Às vezes há momentos que a igreja ela está passando uma luta, um momento de turbulência, e muitas vezes vem um irmão, uma irmã, e começa a ser usado por Deus, e fala algo do trono de Deus, da parte de Deus, que vai edificar e muito a igreja, vai dar um norte para aquela igreja. Então isso é lindo, isso é maravilhoso. É para isso que Deus ele colocou o dom de profecia no seio da igreja, para edificação, tá? Agora, como eu disse e volto a repetir, nunca com dúvida. E nunca fale entregar recado, tá? É uma coisa feia, é pejorativo. Você apequena a profecia, que é um dom de extrema importância para a igreja. Nunca fale, vou entregar um recado aqui e Deus está mandando. Não. É uma mensagem de Deus. É isso que você vai falar, tá bom? O cristão deve se ater exclusivamente à Bíblia, que é a maior de todas as profecias. A nossa fé só subsiste pela palavra de Deus. Por isso devemos estudar mais a Bíblia e valorizar as Sagradas Escrituras. Poxa, mas de novo, pastor, já falou isso, eu sei. Eu estou falando de novo para inculcar na sua cabeça. Para você entender que isso é muito importante para a sua fé cristã. Para a nossa fé como igreja do Senhor. O cristão deve desenvolver a sua intimidade e ter vida com Deus. Agora olha que coisa linda. Lá em Gênesis capítulo 6, 9, versículo 9, a Bíblia diz que Noé andava com Deus.
Noé era um varão justo e reto. Noé andava com Deus. Que coisa linda. Era um homem reto, um homem justo, um homem sábio. Andava com Deus. Entendeu? Então nós também podemos andar com Deus. Quer ver outro que andava com Deus? Enoque. A palavra de Deus fala em Gênesis 5:24 que Enoque andou com Deus. E sabe o que Deus fez, irmãos? Deus o tomou para si. Enoque não conheceu a morte. Deus o tomou para si. Tal era a intimidade de Enoque. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Então, busque andar com Deus. Busque conviver com o Senhor. Para de ficar valorizando as coisas ruins. Gente, esse mundo é um mundo de tribulação. Entendeu? É um mundo terrível. Não espere nada de bom, não. Ah, vai mudar a política, vai ser a mesma. Você tem dúvida que vai ser a mesma coisa? Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Muda um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Vai ser a mesma coisa. Agora, Deus, o nosso Deus, Ele sim. Ele faz a diferença. Por isso que Deus nos ensina pela palavra a fazer o quê? Orar pelas autoridades constituídas. É por isso que eu não deixo entrar político aqui na igreja. Só se ele quiser aceitar Jesus, se ele precisar de uma oração, se estiver enfermo, amém. Precisar de uma visita. Agora, fazer politicagem aqui dentro não é. Politicagem lá fora, na rua, longe daqui. Sabe por quê? Porque esse reino aqui é o reino de Deus. Amém. O reino de Jesus Cristo é muito mais importante. É lindo, é maravilhoso. Não se compara ao reino humano. E eu não posso aqui na igreja ter desvio de finalidade. Embora a igreja não seja uma instituição ligada a algum governo. Mas ela tem uma finalidade. E a finalidade da igreja é levar o crente para o céu. E apresentar a palavra de Deus, a salvação ao pecador. Essa é a finalidade. Tá? Não é nada contra... Ah, mas o senhor não vota, pastor? Voto. Quem é seu candidato? É meu. O voto é secreto. Quando eu estiver dentro da cabine lá, tudo fechadinho, aí eu vou votar. Eu sou cidadão, nasci aqui no Brasil. Tá? Agora, tem que falar disso não. É a mesma coisa falar time de futebol, falar de outras coisas. Tudo é bobice. Tá bom? Então, ande com Deus, irmão. Ande com Deus, minha irmã. Tenha intimidade com Ele. Ore mais. Olha só que coisa aqui interessante. Para ter intimidade com Deus, presta atenção. É necessário uma vida devocional diária, orando todos os dias, tá? Ah, mas diária é orando? Todos os dias, eu estou enfatizando. Orando diariamente, lendo a Bíblia diariamente, observando a sua vida para ver como Deus está agindo. A gente não para pensar isso. A gente sempre está assim, né? Ocupado com uma coisa, estou na correria, dá até uma musiquinha, né? Mas não viva assim não. Você pode estar na correria, você pode estar apressado, você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas, ok. Mas faça as coisas sempre com a cabeça levantada. É como se você tivesse mergulhado. Quando você mergulha numa piscina, no mar, no rio, o que vai acontecer daqui a pouco? Você vai ficar com falta de ar. Você não tem que levantar? Pois é. Quando a gente está nadando em alto mar, quando a gente aprende sobrevivência no mar, a gente aprende que a gente tem que levantar a cabeça, tem que olhar, ver se tem uma ilha perto, se tem um litoral, se tem um barco se aproximando, alguma coisa. Porque senão a gente fica ali dando tapa na água e afunda, e sobe e afunda, e fica imaginando, eita, estou cercado de tubarão. Às vezes não é nem tubarão, às vezes é uma sardinhazinha, um trequinho, um coisinha de nada. Mas você está, entendeu? Então, você como cristão não deve viver assim. Então tire a cabeça fora d'água. Olha, veja o que o Criador está fazendo por você. Ah, eu pedi a Deus isso semana passada. Olha, realmente Deus está resolvendo. Aí você olha do outro lado, puxa, aquela pessoa que eu gosto tanto, eu orei por ela, ela estava enferma, olha como é que ela melhorou. E assim você vai vendo, entendeu? É assim que nós cristãos temos que andar. A gente não pode ficar nesse ritmo alucinado do mundo, achando que todo mundo quer nos perseguir, quer nos matar. A pessoa é tóxica. Até falava isso com a minha esposa outro dia. Tóxico
eu sou talvez o mais tóxico aqui. E tem gente que fala isso na internet, se afaste das pessoas tóxicas. Gente, nós temos virtudes, mas temos muitos defeitos. A gente não agrada a todo mundo. Às vezes a gente é chato, chato de galocha, de tão chato que a gente é. Mas o que a Bíblia nos ensina? Nós temos que levar as cargas uns dos outros e que nós temos que suportar uns aos outros em amor. Mas faça isso, tá? Não fica nadando de cabeça baixada, não. Levanta a sua cabeça. Você precisa respirar. Você precisa olhar à sua volta e ver a mão de Deus agindo em seu favor. Isso vai te dar mais segurança, tá? Bom, sobre a questão da profecia, né? Mesmo que seja por intermédio de um dom, o irmão ou irmã sendo usado por Deus, eu falei que nenhuma profecia é maior do que a Bíblia, né? Há cerca de uns 15 anos, 15, 20 anos atrás, mais ou menos, não, mais de 20 anos, uns 20 a 25 anos, eu estava vendo um programa na televisão de uma igreja lá nos Estados Unidos. Eu achava estranha aquela igreja porque às vezes quando ia uma cantora ou um cantor, aí ficavam uns homens de terno e gravata andando de quatro atrás daquelas pessoas. Aí eu falei, poxa, esse dom aí eu não contei na Bíblia ainda, não sei o que é aquilo. Fiquei curioso, querendo saber. Mas sério, acontecia. E a imagem da câmera focava isso aí. Até que um dia o pastor dessa igreja, ele chegou e apresentou um livro, um livrinho. Segundo esse pastor, esse livrinho era uma revelação que Deus tinha dado a ele. E essa revelação, disse esse pastor, na época, ela é mais importante do que a Bíblia Sagrada. Aí a partir daquele dia eu fui obrigado a desligar a televisão, não vi mais aquelas pessoas de terno andando de quatro atrás de quem cantava, e não vi mais esse homem falando que o livrinho dele, revelado, não sei por quem, com certeza não foi por Deus. Porque quando ele coloca uma literatura e diz que é mais importante que a Bíblia Sagrada, isso é heresia. Não existe nenhuma literatura, revelação de ninguém maior do que o que está escrito na Bíblia pelos apóstolos que receberam de Jesus Cristo e do próprio Senhor Jesus. Então cuidado com profecia, cuidado com revelação. Por isso que daqui e dali, pum, surge o quê? Uma nova seita, uma nova religião. E qual é a minha tristeza? É porque se diz evangélico, se diz cristão. E não é. E não é. A nossa regra de fé e de conduta é a Bíblia Sagrada e não existe outra. Então esse livrinho desse tal pastor aí, se é que ele era pastor, pode ter vindo do coração do diabo, do coração da mula sem cabeça, sei lá de quem, mas de Deus não vem. Não vem. Porque Deus, ele não se presta a esse tipo de papel. Bom, então nós vimos muitas coisas aqui, amados, sobre a questão das Escrituras, tá? Aí vem a seguinte pergunta: tá, pastor, o senhor falou contra aí? Eu não falei em momento nenhum, preste atenção, em momento algum eu falei contra as profecias da parte de Deus, operadas pelo Espírito Santo. Eu falei sobre profecias da carne e profecias que vêm do coração do diabo e todos esses maus hábitos que têm viciado a igreja. Até já pregamos numa outra mensagem sobre isso. Maus hábitos que vêm viciando a igreja do Senhor Jesus. Então preste atenção. Aqui em 1 Tessalonicenses, a Bíblia nos faz um grande alerta. Ela diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20, diz: não extingais o Espírito Santo. Não existe, irmãos, presta atenção aqui, nenhuma igreja na face da terra, igreja de Jesus, tá? Conforme a Bíblia, que subsista sem o Espírito Santo, tá? Os dons espirituais não acontecem mais hoje, isso foi... Não.
E a nossa igreja aqui, ela não é neopentecostal não, ela é Assembleia de Deus, raiz, tá? Não é um nome, Assembleia de Deus, não, pelo nome podia ser qualquer nome, não é isso que eu me refiro, eu falo a questão doutrinária, então é pecado extinguir o Espírito Santo. Como assim? Nós temos, na parte do Espírito Santo para a igreja, o fruto do Espírito Santo. Tá? Já pregamos também sobre isso aqui, podemos falar novamente sobre esse tema. Nós temos os dons espirituais. Estamos abordando hoje com ênfase que na profecia. Esse dom, quem é que opera na igreja? É o Espírito Santo. Então não me venha dizer nenhum teólogo que não existe dom de profecia na igreja, porque existe sim. Existe sim. Como existe o dom de línguas e o dom de interpretar línguas. Tá? E os outros demais dons. Tá? Então, a Bíblia nos faz esse alerta. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Não extingais o Espírito. E no 20 diz, não desprezeis as profecias. Então, tanto a profecia, palavra de Deus, isso aqui é direto do trono de Deus para nós, como os dons de profetizar. Não devem ser desprezados. Agora eu falei, podem ser sim julgados, analisados, verificados. Ah, o irmão profetizou, mas a profecia dele não se cumpriu. Então isso não vem de Deus. Ok? Está dando para entender isso aqui, querido? Amém? Amém. Tá bom. Há um propósito de Deus para os dons espirituais. Quais dons? Todos eles. E qual é esse propósito de Deus para a igreja? Então, 1 Coríntios 14, 12, diz assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles. Sobejar é abundar, é ter abastança, para edificação da igreja. Então os dons espirituais, eles têm este propósito, edificação da igreja. Quem escreveu isso? Não foi nenhum apóstolo desse que fica na televisão e não. Foi o apóstolo Paulo, tá? O 13º apóstolo. Então, esse é o propósito dos dons espirituais. E uma coisa interessante que a palavra de Deus ela fala aqui sobre os dons, também no capítulo 14 de 1 Coríntios. Versos 24 e 25 diz assim, ó, mas se todos profetizarem e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Eu estava fazendo um evangelismo, isso foi 31 de dezembro de 1989, na praia de Copacabana. E é um grupo de jovens, né? 89, naquela época eu era jovem. Eu já estou um pouquinho mais ultrapassado, mais surrado, mas continuamos na luta, firme. Então, nós estávamos fazendo o evangelismo, né, nessa passagem de ano, né, de 31 de dezembro para 1º de janeiro, 31 de dezembro de 1989. E eu encontrei um senhor lá, mandando ali pelas areias de Copacabana, e comecei a conversar com ele. E esse homem me falou por quase 40 minutos. Eu não consegui nem entregar um folheto, uma fração ali da palavra de Deus para aquele homem. Ele não parava de falar, Aí no final ele contou que ele tinha ido numa igreja ali no Rio. E quando ele entrou na igreja, uma pessoa foi usada em profecia para ele. E ele ouviu aquilo tudo. E ele ficou maravilhado. Ele concluiu dizendo para mim, verdadeiramente Deus estava naquela igreja. Amém? Então vejam como o dom de profecia, ele é importante. Tá? Não é uma brincadeira, é uma coisa que nós aplicamos no nosso dia a dia. Então,
a maneira de nós profetizarmos. Como é que nós profetizaremos aqui na igreja? A palavra de Deus nos ensina, ela diz assim, 1 Coríntios 14 também, do 31 ao 33 diz: porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros. Olha só, uns depois dos outros. Não aquele show de profecia, aquela gritaria, aquela doideira, não. Para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, já falamos isso lá atrás. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tá? Então, essa é a forma ordenada de nós falarmos em profecia na igreja. Não ao mesmo tempo, uns depois dos outros. E ainda, nesse mesmo capítulo, a Bíblia ela coloca uma palavra interessante. Ela usa a palavra zelo. Ela diz para nós procurarmos com zelo. O que a Bíblia fala? 1 Coríntios 14, ainda 39 e 40. No 39 diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Olha só, procurais com zelo. O que é zelo? Zelo é tudo isso do conteúdo dessa mensagem, dessa pregação. É esse zelo, é esse cuidado, é nós buscarmos a Deus. Nós queremos ser vasos de honra nas mãos de Deus, mas com cuidado, com prudência, tá? Não aquela coisa fanática, doida, não. E Paulo, ele nos alerta dizendo que apresentei os vossos corpos, por quê? Porque o corpo é a única coisa que eu controlo. Nem se eu tivesse um cachorrinho, eu ia mandar senta, Dick, e ele não ia sentar, ele ia sair correndo. Se eu tivesse um gato, um avestruz, qualquer coisa. Agora o meu corpo não. Quando eu falo para mim, senta, eu sento. Quando eu falo, fecha o olho, eu fecho o olho. É a única coisa que eu consigo dominar. E Paulo diz, apresenteis os vossos corpos, a única coisa que a gente consegue controlar, que é nosso, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que? O nosso culto racional. Então, nós vamos buscar o dom de profecia, sim, como igreja, mas de maneira racional, de maneira equilibrada, de maneira responsável, com temor a Deus, não brincando com a vida dos irmãos, não brincando com a vida das pessoas, tendo responsabilidade. Porque isso aumenta a nossa credibilidade em termos ministeriais. Ah, mas pastor, não tem ministério nenhum. Hoje você não tem. Alguns até já têm. Mas você vai crescer. Crescer na fé. O apóstolo Paulo fala sobre o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus, Ele quer nos aperfeiçoar. Tá? Então nós temos que procurar com zelo o dom de profetizar. E então Paulo conclui dizendo: mas faça-se tudo com ordem e decência. Então, a igreja é pentecostal, tem que ter irmão correndo para lá e para cá. Até brincamos hoje de manhã, né? Vai correr por quê? Vai preparar para São Silvestre, é Olimpíada, já está adiantando. O que acontece? Vai jogar num time de futebol? O que está correndo dentro da igreja? O que aconteceu? É algum rato? Está com medo de barato? O que houve? Não tem por que ficar correndo dentro da igreja. Não tem por que ficar rodopiando que nem peão. É para fazer tudo dentro da igreja com ordem e decência. Ah, pastor, o culto fica muito frio. Bota um agasalho, eu estou de paletó. Gente, não existe questão de culto quente ou frio. A sua intimidade com Deus, aonde você estiver, o teu coração vai estar sempre aquecido. Principalmente se você estiver numa igreja idônea, se for um ministério idôneo. Então é importante nós entendermos, nós percebermos isso. Tá bom, queridos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Tá? Como eu falei, vamos buscar sim o dom de profetizar, não só de profetizar não,
outros também, mas sempre com zelo, com cuidado. Para quê? Para que eles sejam manifestos para a edificação da igreja, porém com ordem e com decência. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.